partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, com essa alegria a gente lhe cumprimenta hoje, nesta sexta-feira, dia 6 de abril de 2018. A Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui na nossa programação. O programa de hoje vai entrevistar o vice-presidente aqui do SINDICT. É o nosso eclético engenheiro Fernando Moraes Santos. Ele é tecnologista do INPE. A tratativa dele é de física de alta atmosfera. E ele também é integrante da banda Aerobitos. É uma banda que faz a alegria dos apaixonados pelos fãs da bitomania aqui no Vale do Paraíba. Mas muito mais do que isso, o Fernando Moraes, ele vem hoje aqui na Rádio CT exatamente para falar do Fórum de Ciência e Tecnologia que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muita gente discutindo a situação da ciência, da tecnologia, em especial da situação brasileira. Engenheiro Fernando Moraes, boa tarde, engenheiro. Boa tarde para vocês aqui do estúdio, boa tarde para o pessoal que está nos assistindo ao vivo e boa noite para quem for ver o programa às 9 horas da noite, porque isso vai ao ar também às 9 horas em reprise. Exato. E agora a live ao vivo para todo o Brasil, todo mundo acompanhando esse bate-papo como se fosse uma sala de TV. Fernando Moraes, seminário do Fórum de CIT. Como é que foi essa tratativa? Não é o primeiro que aconteceu. Não, o que acontece é o seguinte, o Fórum sente necessidade, o Fórum de CIT, primeiro, o que é o Fórum de CIT? Exato. É uma entidade não oficial, porque nós não temos CNPJ, nós não temos sede, é a união, reunião, aglutinamento de todas as entidades de representação dos trabalhadores da área de ciência e tecnologia do governo federal. São 9 ministérios que têm ciência e tecnologia. Esses 9 ministérios têm as entidades de representação e essas entidades se reuniram num guarda-chuva chamado Fórum de CIT. Nós, anualmente, fazemos este seminário, essa discussão, são 2, 3 dias intensos, desgastantes, em que nós discutimos os problemas que a CIT enfrenta, os caminhos que deve tomar, as corretivas, toda essa situação. E esse não foi diferente. Lembrando que o Fórum de Ciência e Tecnologia congrega mais de 30 entidades. Mais de 30 entidades de representação sindical. E nesse encontro, qual é o ânimo dos engenheiros, dos cientistas, das pessoas ligadas à CIT? Você fala em ânimo, eu digo, a preocupação. Em todas as reuniões do fórum, temos lutas a tratar. Neste seminário, a gente procura desenvolver os temas e achar as linhas. O ânimo, na atual conjuntura em que se encontra o país, enquanto nação, o país enquanto a casa dos trabalhadores, do cidadão, e enquanto ciência e tecnologia, não daria para ter nenhum ânimo, porque é catastrófica a situação do país. Basta ver o que está ocorrendo neste instante no país, em São Bernardo e tudo mais. Mas a nossa preocupação é muito grande também, a convicção, a certeza de que temos que continuar buscando melhores caminhos para a ciência e tecnologia, nos levam a ter preocupações e construções da forma de luta. Todos os que lá estiveram demonstraram preocupação intensa e dedicação. Estamos prontos para lutar por uma melhor ciência e tecnologia no Brasil, ou pelo menos que não destruam o que existe.
muita gente tem a seguinte convicção, de que a dominação estrangeira em CIT ela tem avançado. Foi o que se viu nesse fórum de CIT em Belo Horizonte? Olha, a dominação estrangeira, isso aí é algo que nós podemos separar. Dominação estrangeira. Ora, em CIT, a maioria dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento como China, Índia e alguns outros, África do Sul, nosso irmão aqui embaixo, Argentina, eles estão mais avançados que a gente. Embora há 30, 40 anos nós estávamos mais avançados que eles, ou pelo menos, no caso da China, ombro a ombro, nos espectros de veículos lançadores, no espectro de satélites, no espectro de tecnologias finas. Nós estávamos ombro a ombro com a China e bem mais na frente que todos os outros. Hoje, todos eles e muitos outros mais estão à frente, bem à frente do Brasil. Ou seja, nós fomos travados. Isso no aspecto mundial. Aqui dentro, no que diz respeito aos outros, a tecnologia, a ciência e a tecnologia de fora, também ela está causando grandes estragos dentro do Brasil. Primeiro, com a dominação da ciência, eles dominam a ciência, nos asfixiam, nos desestimulam, nos quebram, e quando não dá, eles vão lá e compram e depois levam à falência. Vocês vão ver a Embraer daqui a 5 anos. Pois é, essa junção Embraer e a Boeing é mais um detalhe dessa dominação estrangeira na CIT brasileira? É muito clara essa ação da Boeing, uma grande empresa americana, maior do setor aeronáutico, em cima da Embraer, porque a Embraer ela é como nessa luta no segmento aeronáutico, é como um coelho, muito rápida, muito competente, muito ágil, sabe improvisar. Aí o que se faz? A águia vem em bando para pegar o coelho, e agora vai pegar com a ajuda de outros daqui de dentro da casa, agora, pseudo-amigos de coelhos. Não dá para desmistificar essa questão. Durante o governo do presidente Lula, teve um avanço em ciência e tecnologia, inclusive na questão salarial dos cientistas que cuidam da tecnologia brasileira. Seria por isso que o presidente Lula passa por tanta dificuldade hoje nessa questão? Olha, durante o governo Lula, nós tivemos um aumento significativo, que nós tínhamos, durante o governo Fernando Henrique, tido um achatamento brutal. Eu me lembro de situações lamentáveis que eu vivi por falta de dinheiro, embora fosse engenheiro no último nível da tabela. Mas durante o governo Lula, após muita discussão, porque tinha esse perfil, vamos discutir, vamos provar, tínhamos com quem discutir, coisa que não temos agora. Nós tivemos um grande aumento. Mas o que Lula fez para a ciência e tecnologia foi incentivar, tanto para a ciência e tecnologia como para a educação. Tanto que uma das coisas que Lula da Silva fez foi, para a educação, para as universidades federais, ele criou 76 mil novos cargos. Autorizou 76 mil cargos, que durante o governo dele foram contratados 32 mil pessoas para trabalhar nas universidades. E foi a criação de universidades. E na ciência e tecnologia, muitos institutos foram criados também. Mas ele pecou por uma coisa, ele não foi muito agressivo na política de desenvolver a CIT. Ele preferiu jogar o dinheiro dele nos programas mais sociais. Aí eu não vou discutir com ele, porque eu também concordo que a necessidade grande são os programas sociais. Não dizer que quem ganha Bolsa Família é vagabundo, porque quem fala isso não sabe absolutamente nada. Se alguém pensa isso, não sabe do que ocorre com Bolsa Família. Agora, engenheiro Fernando Moraes, o investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil em relação a outros países durante o governo Lula foi diferenciado? Olha, com relação aos outros países, nós sempre fomos diferenciados para baixo. O percentual do PIB, Produto Interno Bruto, que nós aplicamos em ciência e tecnologia,
é muito pequeno comparado com os grandes países como Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, Inglaterra. E também é muito pequeno comparado com outros países. A Argentina dá 3-0 sem pôr a mão no bolso em cima do Brasil. Em relação ao Brasil, no investimento do PIB. Agora, mesmo o Brasil ter formado o chamado o BRICS, que é o... Fazer parte do BRICS. Fazer parte do BRICS, né? É o grupo formado por Brasil, Índia, que é longe o investimento na Índia em relação ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mesmo fazendo parte do BRICS, mesmo assim, não dá para trazer investimento para a CIT? Olha, quem que vai investir em CIT? Porque a classe empresarial, eles acham, eu falo de boca cheia, eles acham que dinheiro em CIT não é investimento, é prejuízo. É assim que eles veem? Desde que seja para aplicar nos órgãos públicos, federais, estaduais, municipais de ciência e tecnologia. Agora, se é dinheiro que sai da União para a empresa dele, num segmento de inovação ou de pesquisa tecnológica, eles já não chamam de prejuízo, eles chamam de investimento. Na hora de pegar a rabeira nas indústrias que fazem o satélite, o dinheiro vem do governo. Aí é investimento. É investimento porque está caindo para ele. Mas quando o governo fala, destinei um investimento de 6, 8 bilhões para a ciência e tecnologia, eles não olham como investimento, eles olham como prejuízo. Embora eles sempre se beneficiem. Bom, a grande diferença, então, entre Brasil e os outros países, até que nós citamos aí, é o volume de investimento em pesquisa e tecnologia, então. A grande diferença é a mediocridade da nossa cúpula dominante. E eu vou dizer, cúpula dominante é o executivo, são os acordos que o executivo tem que fazer para poder governar, é um congresso medíocre, ruim. Eu estou lá em Brasília há muito tempo, indo e voltando, e tratando com parlamentares. Eu nunca vi um congresso nacional tão ruim, tão medíocre, tão oportunista quanto esse. É a minha opinião e é por observação. Não é palpite ouvir na Rede Globo, não. É porque eu vou lá e vejo e converso e leio os resultados. Você quer ver um exemplo dessa grande mediocridade do Congresso Nacional? Claro. Simples como beber água. Eles aprovaram o PEC, a emenda constitucional que tratava dos cortes e investimentos, que hoje é a emenda constitucional 95. Essa emenda 95, ela engessa o Brasil por 20 anos. E os nossos queridos parlamentares aceitaram isso facilmente. E a reforma trabalhista? Você já viu? Alguém já viu? E quem estiver ouvendo, alguém ouviu algum empresário reclamar dessa nova reforma trabalhista? Não. Por quê? Porque ferrou o trabalhador para dar vinho de primeira categoria para o patrão, para o empresário, que existe. Não sou contra o empresário. Eu sou contra isso que no Brasil se faz, essa grande mediocridade com que é tratada a questão do país. Bom, engenheiro Fernando Moraes, não dá para falar de ciência e tecnologia sem falar de política. E a questão dominante nos sites, jornais, na mídia hoje, é a defesa do presidente Lula, que acabou protocolando o recurso junto ao Comitê da ONU para impedir a prisão. Ainda resta uma esperança? Olha, o que eu posso dizer é que há mais de 3 anos nós já viemos dizendo, antes do golpe midiático parlamentar em cima da Dilma, nós já viemos dizendo que um golpe estava a caminho e eles iam tirar o Lula, ou por morte ou por prisão. Eles iam descobrir um jeito de prender Lula. Não me surpreende, me chateia imensamente, me frustra, me deixa muito triste. Mas o que ocorre, até ligado com o que eu acabei de afirmar anteriormente, é a mediocridade da nossa classe dominante. É a mediocridade em submissão
ao poder econômico, em submissão ao capital especulativo, eles tomam decisões e que dão um discurso frouxo, que o cidadão que não está preparado, ele aceita. O discurso de que, não, nós precisamos recuperar as finanças do Brasil. Então vamos fazer uma auditoria da dívida pública, que aí vai sobrar dinheiro para ciência e tecnologia, para saúde, para educação, e não vai precisar mexer na previdência do trabalhador. Então a gente volta já, continuando essa conversa com o vice-presidente aqui do SINDICT, o engenheiro Fernando Moraes dos Santos. Lembrando que Fernando Moraes, ele é tecnologista do INPE, é especializado em física de alta atmosfera, que é o chamado FISAT, e também é integrante da banda Aerobeatles, aqui de São José dos Campos. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida, e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente. E o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pois é, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Em off, aqui no intervalo, falando sobre vários assuntos com o vice-presidente aqui do SINDICT, que é o engenheiro Fernando Moraes Santos, tecnologista, especialista em física de alta atmosfera. O Fernando Moraes esteve representando o SINDICT em Belo Horizonte a semana passada, onde ocorreu lá o seminário do Fórum de Ciência e Tecnologia. Agora, além do SINDICT, do Fórum de CIT, que congrega 30 entidades, quem mais participou de nomes relevantes desse país na CIT, engenheiro? No Fórum de CIT não temos nomes relevantes do país. Por quê? Porque o Fórum é o colegiado das entidades sindicais.
dos que representam os trabalhadores. Não temos, por exemplo, deputados, não temos senadores, não tem ninguém nesse nosso ambiente do fórum, esse fórum de ciência e tecnologia. Uhum. O Diese parece que esteve presente. Sim, do Diese. O Diese nós convidamos o Fernando Duarte, que é um doutor em economia e trabalha no Diese, que deu uma palestra magnífica sobre o momento atual, o enfoque econômico, político e social. Ele tem uma formação também na área de sociologia. Foi muito bom, então ele compareceu. Tínhamos agendado a presença de uma outra pessoa como palestrante, não como entidade de representação, mas como convidado. Como convidado para que ele desse uma apresentação, mas por motivo de agenda da pessoa, ele não pôde comparecer, mas se dispôs a comparecer numa próxima oportunidade, mesmo que fosse em Brasília. No Fórum de Ciência de Belo Horizonte, quais ações teremos a partir desse momento? Informando, inclusive, para a nossa base que nos assiste e que deve divulgar, nós passamos 3 dias desta semana, terça, quarta e quinta-feira, em Belo Horizonte, lá na CDTN, que é uma instituição da ciência e tecnologia, participando dessa discussão, onde traçamos as diretrizes. No resumo do que nós vimos lá, é o seguinte: primeiramente, defender as instituições de ciência e tecnologia que estão sendo destroçadas pela política do governo, os cortes violentos de verbas. Continuar insistindo na contratação de pessoal para se manter os programas existentes e começar novos programas, novos projetos que a sociedade brasileira pede, necessita e precisa. Tá? E discutimos também outros mecanismos, participação de divulgação de todas essas situações. Vamos para a SBPC, como estivemos no Fórum Mundial, Fórum Social Mundial em Salvador, fizemos grandes divulgações, grandes trabalhos, palestras, cartazes, faixas, folders, livretos. O CINDCT é a secretaria executiva do Fórum de CIT. Esse perfil de ser a secretaria nos dá uma agilidade maior e nós temos condições de responder em tempo às necessidades do fórum. Agora, Fernando Moraes, através desse fórum lá em BH, é que se criou a Carta de BH? Criamos a nova Carta de BH, que coloca esses itens mais prioritários agora, que nós tínhamos a Carta de BH, depois tivemos em Recife, que foi a Carta de Recife, que nos regeu o ano passado, e agora a nova Carta de BH. Nós criamos novos pontos, como, por exemplo, a defesa da sobrevivência das instituições de ciência e tecnologia, que elas estão sendo dilaceradas pela política do governo federal, pelos cortes de verbas, pela desvalorização, pela depreciação, e também defender a questão de novas contratações. Bom, mas nesse caso aí, tudo depende do vil metal do dinheiro. Por que que nenhum governo se dispôs, Fernando, a fazer uma auditoria da dívida pública que consome ela mais de 50% do orçamento da União? Foi discutido essa questão lá? Foi levantado isso, o pessoal do Diese falou isso aí, mostrou números, outros diretores de entidades sindicais também deram suas opiniões, mostraram dados, baixaram da própria internet, que hoje com a internet você vai lá nesses programas, você baixa rapidamente a informação, você lê ali, inclusive publicações oficiais da Unesco, da ONU, do governo federal, e agora está meio escondido, o governo federal está escondendo bastante informação, mas viu que realmente o grande rombo não é a Previdência já está provado que não tem rombo. Isso aí foi doutrinado, a Previdência está quebrada, precisamos reformar a Previdência. Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Sabe quem falava isso? Quem? Goldsbell. Goldsbell era o general das comunicações de Hitler. Da SS. Ele da SS falava, conte uma mentira 1000 vezes e ela se torna uma verdade. É o caso da Previdência. Agora, Fernando, o Brasil está num momento crucial. Mesmo sendo uma entidade autônoma,
porque não tem CNPJ, se reuniram os homens da ciência e tecnologia. Mesmo assim, começaram as negociações com o governo a partir do Fórum de BH? Não, o Fórum de BH terminou ontem. Nós acabamos de divulgar para os diretores que compareceram a minuta da carta. A carta tem 2 perfis, um perfil externo, ou seja, nós vamos jogar para o pessoal de fora, deputados, senadores, ministros, e quem quer que seja, pelo santo se beija a pedra. Então nós vamos divulgar para todo mundo. E um documento interno que é de mobilização da base. Essa carta, ela traz pontos para a negociação, mas eu quero lembrar que há 3 semanas atrás, 3 semanas e meia, nós tivemos uma reunião de negociação no Ministério do Planejamento. A única entidade que conseguiu, do final do ano para esse ano, entrar no planejamento para discutir. Ouvimos um monte de não tem dinheiro, a emenda 95 não deixa, a emenda 95 não deixa, eu vou levar para os meus superiores, até falamos. Então nós queremos falar com os seus superiores. Não, mas é meio difícil. Não tem problema, é difícil, mas nós vamos lá, nós estamos aqui para isso. É para apurrinhar, para encher o saco, para lutar, para grudar no pé do cara, para ficar na porta da casa dele de madrugada. Está tendo uma insatisfação geral no país. Eu quero trazer uma informação nesse momento, que o presidente nacional da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, o Wagner Freitas, ele pediu agora há pouco que os manifestantes se organizem e se preparem para resistir ao lado de fora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, lá em São Bernardo do Campo. Tem uma insatisfação geral, ninguém aceitou, a sociedade não aceitou. Mas esse é o momento de uma resistência após o mandato judicial? Olha, eu não sei dizer se é o momento para se fazer uma resistência desse tipo, mas eu sei que o alto grau de insatisfação, de indignação de um pessoal trabalhador que cresceu financeira e socialmente no governo Lula, no governo Dilma, essa indignação é tão grande que o cara se expõe a uma situação dessa. Eu tive informação que já tem mais de 3 mil pessoas em torno do Sindicato dos Metalúrgicos. Já chegou a 15 mil? A 15 mil. Já chegaram a 15 mil pessoas. Isso não é bom para o país, mas isso foi altamente projetado e é esperado pela cúpula dominante, pela oligarquia que conduz as maldades do Brasil. A própria Rede Globo, eu considero, em minha opinião, a Rede Globo o maior câncer que o país tem. Corrupção é muito pequena. O estrago que a corrupção faz no Brasil, e deve ser extinta, deve ser destruída a corrupção, mas a Globo faz um estrago muito maior, porque ela transforma o cidadão brasileiro não em cidadão, transforma o cidadão brasileiro em público. O cidadão brasileiro não é mais povo. O cidadão brasileiro, graças à Rede Globo, ele virou público. Público do show do Paul McCartney, público do desfile de carnaval, pelo menos assistiram a Tuiuti fazer uma crítica violenta aos manifestantes que tem por aí. Então, mas transformou o povo em público, que paga o ingresso, às vezes é de graça, que vai assistir o showzinho pela televisão, ao vivo, veste a camisa da seleção que a Nike financia, e a Nike é uma americana que é cheia de corrupção, de safadeza por aí afora, de exploração de trabalho escravo e tudo mais, ele veste aquilo. Com a CBF, que também está cheio de escândalo. Ele vestiu o escândalo, ele vestiu a camisa da corrupção. A camisa da corrupção está no peito dele, não está no peito do jogador de futebol, não. Bom, lembrando que tem mais manifestação lá em São Paulo nesse momento, e o Wagner Freitas, ele disse o seguinte, que vai convocar quem não está lá pelas redes sociais, vai convocar as pessoas para estarem presentes lá, vai chegar mais pessoas, estão chegando caravanas de várias partes do estado aqui de São Paulo, com o intuito de defender o presidente Lula, e o Wagner Freitas, ele diz que para levar o presidente de lá, vai ter que levar todo mundo junto. A gente pode esperar uma situação fora de controle? Olha, a situação já está fora de controle, ela foi construída para isso. Esse projeto já é antigo, é um projeto já antigo, de 3, 4, 5 anos, para chegar nesse momento, criar esse caos,
criar esse revanchismo, o ódio que foi disseminado, porque agora vão mandar também, acreditem, vão mandar lá os coxinha para lá para bater, a polícia fica só em volta. Depois, os que sobrarem, eles vão lá e fazem o rescaldo. Então, isso aí está planejado. Aí vai dizer, mas o país não tem clima para uma eleição. Aí, esse ano não vai ter eleição. Aí estica o Temer. Aí fazem. Entendeu? É um esquema muito bem planejado. Maldoso, ruim, criminoso? Mas está bem planejado. Bem, só lembrando também que a Mancha Verde, a Gaviões da Fiel, também está sendo convocada, está convocando os torcedores para irem para a frente do Sindimetal lá do ABC. Aí agora eu quero ver entrar lá com a Mancha Verde e com os Gaviões na porta. Entra lá, seu guarda. Entra lá. Está decretado. A elite brasileira, que não é elite, a cúpula dominante, está pedindo isso. Está pedindo banhos de sangue. Tanto faz, porque tem muita gente desempregada, e se morrer um trabalhador, outro vai aparecer no lugar e vai trabalhar na fábrica do cara. Ele não está preocupado com essa guerra civil que vai acontecer nesse país, não. Bom, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o vice-presidente aqui do SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Fernando Moraes, ele é engenheiro, tecnologista, especializado em física de alta atmosfera. E lembrando que também é integrante da banda Aerobeatles. A Clique Jornal é mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. E a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
bem, de volta aqui no Clique Jornal, essa conversa franca, científica e política do dia de hoje com o Fernando Moraes dos Santos, que é o engenheiro tecnologista do INPE, especialista em física de alta atmosfera. A conversa está sobre o seminário do Fórum de Ciência e Tecnologia que ocorreu na cidade de Belo Horizonte. E antes, o ano passado, na cidade de Recife, lá em Pernambuco. Fernando Moraes, o Fórum de Ciência e Tecnologia não tem CNPJ, não. São agregações das entidades de representação dos servidores federais. Agora, principalmente foram lá para falar das perdas salariais. Não. Também não? Não, as perdas salariais são um ponto e que não foi colocado em primeira opção. Mas foram discutidas. Foi discutido, mecanismos, tanto é que nós já temos uma reunião que foi feita lá no planejamento e estamos agora ligando para eles abrirem a segunda reunião, onde eles ficaram de apresentar números, para que a gente pudesse começar a discutir números. Agora mas já você tem uma ideia de qual foi a perda salarial acumulada de CIT? Olha, desde o último aumento, o último grande aumento, e subtraindo os pequenos aumentos, dá 32%. 32%. Ou seja, 1/3 do meu salário já foi para o vinagre por culpa de não reajustes. E diga-se passagem que é do governo Temer e do governo Dilma. De lá para cá? De lá para cá. Desde que nós tivemos o último aumento grande. De lá para cá, tivemos migalha, 5%, inflação alta, 3 vezes 5% para um período de 5 anos, então a coisa não ficou boa. E agora, principalmente agora, congelado. Nesse orçamento de 2018, foi aprovado lá, inclusive, um documento para o congelamento de repasse por 20 anos. Uma emenda à Constituição. Exatamente. Quer dizer, constitucionalizaram a falta de investimento, quer dizer, só no país que isso é real? Isso aí é uma novidade. O Brasil é o país da jabuticaba, né? Isso aí é mais uma jabuticaba do Brasil. Fazer uma lei desse tipo que congela. Primeiro que tem o pré-sal. O pré-sal era para destinar recursos para ciência, tecnologia, saúde, educação. O que eles fizeram? Acabaram. Venderam E outra coisa, estão vendendo pré-sal. Porque mesmo que, que a lei exista, não vai ter pré-sal para dar dinheiro, diferentemente da Dinamarca. Na Dinamarca, Noruega. A Noruega investiu pesadamente o dinheiro do petróleo em educação, em tecnologias. E aí o país cresceu. Hoje é um país que tem um altíssimo índice de bem-estar do cidadão. Diferentemente do que faz a Venezuela. A Venezuela tem que, por causa do boicote e da política errada, ela tem que comprar comida com o dinheiro do petróleo. Ora, você depende de commodity, que é o caso do aço, que é o caso do soja, que é o caso do petróleo. Você depende disso, o mercado lá fora te derruba, aí tu vai ficar de pires na mão, que é o caso da Venezuela. Quando o petróleo estava $120 o barril, a Venezuela estava beleza, embora metesse o pau na turma da Venezuela, no governo e tal, mas o pessoal estava bem. Aí começou a despencar com o Estado Islâmico vendendo petróleo a $25 o barril. Estado Islâmico, sabe o que é? Aqueles guerrilheiros lá árabes estão vendendo petróleo a 25. Quem compra? Tem gente que compra, não tem? Claro. E quem vende arma para o Estado Islâmico? Exatamente. Quem que é? É o pessoal aqui de São José dos Campos? É o pessoal lá da Bahia, do Rio de Janeiro? Não. É Estados Unidos, é Rússia, é China, que compram petróleo e que compram e vendem armas. R$25 o barril e vende arma para eles. E vende armas. Quanto pior, melhor. Eles compraram 1.000 carros, caminhonetes Mitsubishi. Quem que vendeu? Fernandinho aqui? Não vendi, não venderia e não vendo. Não tenho, não posso, e seria uma estupidez fazer isso. Agora, estimular armas, estimular guerra, isso aí não é bom. Fernando Moraes, e você, pelas suas informações, sabe qual é a situação no caso dos institutos de pesquisa depois do congelamento dos gastos públicos? 2016 já houve uma redução. 2017 houve outra. E 2018 teve uma maior. Ou seja, diminui o que já estava sendo diminuído. Hoje, o orçamento para a CIT é menor que em 2010.
Nós estamos 8 anos atrasados. E vamos bater um recorde, qualquer momento vamos bater um recorde. Agora, a situação dos institutos é trágica. Tem instituto de ciência e tecnologia que faz, por exemplo, os radiofármacos, como o caso do IPEM, que ele não tem dinheiro para chegar até o fim do mês, pagando energia elétrica, pagando os insumos para fazer os radiofármacos. Os radiofármacos são usados no tratamento do câncer. Agora, esse mesmo pessoal da cúpula dominante, se ele tem um câncer, ele não vai ficar tratando no SUS, esperando chegar o radiofármaco que o pessoal dos radiofármacos entrega no Brasil inteiro. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Belo Horizonte e tem no Recife, que faz o radiofármaco e distribui para o Brasil. O cidadão brasileiro é coberto com os radiofármacos. Agora, o bacana, o cara que estimula, vê se o seu Roberto Marinho ou uns Marinho qualquer, se tiver um problema de saúde grave, ele vai tratar no Brasil, ele vai para o melhor centro. E ele faz isso porque está certo, nesse ponto está certo. Mas por que não deixa funcionar bem para o povo brasileiro? Que ele trate lá na Suíça, na Suécia, lá no Paquistão, pode tratar onde ele quiser com o dinheiro. Agora, primeiro que o dinheiro é tirado daqui a fórceps. Agora, atrapalhar a evolução da ciência e tecnologia no Brasil é uma covardia, é um mau caratismo que não tem tamanho. E a cúpula dominante do Brasil faz isso, atrapalha a saúde, educação, ciência e tecnologia. Só vê as leis. O senhor faz uma análise política e científica da situação do país. Agora, que alternativa poderemos buscar para salvar a ciência e tecnologia e a situação brasileira? Alternativa. Primeiro, as entidades de representação têm que se mobilizar mais. O SINDICT está mobilizado, o Ivanil está numa missão, acabamos de vir de uma, tem outra semana que vem, vamos agir, vamos fazer divulgações, nós vamos fazer todo esse tipo de trabalho. Vamos ter que mobilizar a nossa base, ou seja, o conjunto de servidores do INPE e do CTA tem que apoiar a gente nas nossas atividades, tem que comparecer às assembleias para poder nós termos números. Quando nós chamamos uma caravana para ir lá no Ministério do Planejamento para pedir mais verba, nós já pedimos no planejamento mais verba para o Instituto de Pesquisa. Pedimos mais novas contratações, não pode por causa da lei, a emenda constitucional 95, mas pedimos e vamos voltar lá para pedir de novo. E para isso nós vamos fazer caravana. Vamos colocar caravana na porta do Ministério do Planejamento. Que quando a gente chega lá com 3, 4, 5 ônibus, cada ônibus com 40 pessoas, faz aquele volume na porta do Ministério, eles ficam com medo da mídia, e aí o que eles fazem? Nos recebem. Nós tivemos um evento disso, colocamos na porta do Palácio do Planalto 2 ou 3 ônibus com apito, bandeira, faixa, fizemos um barulho, no instante saiu gente de lá de dentro, que veio saber o que estava acontecendo, porque que queria... Foram nos receber na Secretaria-Geral da Presidência da República. E falamos, o planejamento não nos recebe. Não recebe? Tá bom. Aí voltou lá de dentro e falou, o planejamento vai receber vocês 3 horas da tarde. E receberam lá no bloco H, o G, o H, bloco H, onde fica a cúpula do planejamento. Fomos recebidos. Por quê? Porque houve pressão. Da mesma forma que o pessoal está fazendo pressão em torno do presidente Lula, porque o pessoal não quer que seja preso, porque claramente se vê que isso é uma farsa, é um golpe dentro de um próprio golpe. Agora, falando em pressão, teve 2 ou 3 ônibus lá em Brasília que resolveu uma questão de agenda. Agora, a categoria, ela não tem participado das assembleias. Está faltando motivação ou estão esperando que alguém faça? Estão terceirizando a luta? Maldade, mas é o seguinte, desde que, isso é fato, as nossas assembleias, até 2007, 2008, eram muito movimentadas, muito cheias, porque estavam discutindo a campanha salarial, e depois da campanha salarial vitoriosa, com apoio, inclusive, de autoridades, depois disso, a nossa base, creio eu, que pensa o seguinte, mas o sindicato resolve. Exatamente. Mas o sindicato sem a base não é nada. Pode jogar todo mundo no lixo, joga a diretoria toda no lixo. Um sindicato sem base pode jogar no lixo. Um evento, nós estávamos discutindo a campanha salarial de 2008, quando tivemos a primeira proposta do planejamento.
Na Assembleia tinha umas 300, 400 pessoas, não lembro, estava muito cheio. Eu tinha acabado de chegar de Brasília de manhã cedo, que a reunião foi à noite, peguei o primeiro avião, 9 e pouca, 10 horas, a Fernanda, jornalista, se lembra disso. Eu cheguei na Assembleia. Aí trouxemos a proposta que não pegamos, nós nem pegamos, falamos planejamento. Não quero essa proposta, recusado. Vou pegar só essa folhinha como lembrete, mas não pegamos para discutir, não. Aí trouxemos aqui para a Assembleia, na porta do INPE, umas 400 pessoas, e falamos a proposta. 13,89% de aumento em 4 parcelas anuais. Tem que agregar, tem que se juntar, Lu. Aí falamos isso, e para você ver como é que é a coisa. A base, teve gente que ameaçou bater na diretoria do sindicato porque a gente não ia aceitar. Falamos, não aceitamos, recusamos, nem pegamos. Vocês são malucos, vocês não sei o quê, vocês querem arrebentar com a gente. No final arrancamos 93%. E eles se beneficiaram. Mas ninguém veio falar, poxa, desculpa, eu estava errado. Ninguém veio falar isso. E eu não quero nem que fale, não. Eu quero que continue participando, cobrando a diretoria do sindicato. Diretor do sindicato tem que ser cobrado. Não adianta falar, poxa, vocês são bonzinhos mesmo, hein? Não quero isso, eu quero falar, ó, vocês têm que se mexer mais ainda. Vocês estão indo bem, mas tem que se mexer mais. Muito bem. Pedir licença ao Fernando Moraes. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já com o Clique Jornal. Um último bloco de hoje, inclusive perguntar sobre o INPE e CTA, que está sofrendo com a falta de servidores, e também a fala do comandante da Aeronáutica, o comandante Nivaldo Rossetto, que falou sobre essa questão aí da participação dos militares nessa atual situação brasileira. Um breve intervalo e a gente volta já com o engenheiro Fernando Moraes. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Último bloco do Clique Jornal de hoje, com a presença do vice-presidente aqui do SINDICT, o engenheiro Fernando Moraes Santos, tecnologista do INPE e especialista em física de alta atmosfera, é o chamado FISAT. Lembrando
que o engenheiro Fernando Moraes também é integrante da banda Aerobeatles. Que hoje faz uma pequena apresentação Exatamente. na lanchonete da ADC do INPE. Hoje, que horas? Hoje, a partir das 19 horas, a minha banda e mais 2 bandas vão se apresentar lá. Beatles, reggae e o rock novo, porque tem uns meninos lá que tocam rock mais atual. Que horas? A partir das 19 horas, na lanchonete da ADC do INPE. Muito bem, tá aí. Engenheiro Fernando Moraes, falou em INPE, eu vou falar do INPE e do CTA também, que sofrem com a falta de servidores com essa reforma da Previdência. A situação foi agravada depois da reforma? Reforma da Previdência? Da trabalhista, perdão. Sim. Bom, então tá. Vamos revisar a pergunta aqui, que eu fiquei meio confuso. INPE, ele vai me esclarecer. A situação, a falta de pessoal no INPE e do DCTA. Depois da aprovação da lei, piorou a situação? Olha, o que acontece é o seguinte, acho que a sugestão de pergunta enviada é o seguinte, a reforma trabalhista não pegou nada em cima do pessoal do serviço público. A reforma trabalhista que mexeu na CLT, e o servidor público não é regido pela CLT, ele é regido pela RJU. O que ocorre nessa reforma trabalhista, essa reforma trabalhista pegou muito em cima do trabalhador, porque existiam muitas distorções contra o trabalhador. Estas distorções em cima do trabalhador não foram mexidas, foram acentuadas e foram criados uma série de monstrengos em cima do trabalhador. Mas o momento ele é dominado por demissões e algumas contratações. O que é que o governo alega para não contratar mais servidores? No caso do serviço público, ele alega não ter dinheiro. Mas é o seguinte, vamos falar, não tem que ficar passando vaselina na coisa. No governo Lula, as contratações foram abaixo do esperado, do necessário para crescer. Elas foram feitas contratações para manter. Já no governo Dilma, houveram contratações, mas em áreas que ela jogou de caráter mais social, de atendimento mais social. Social. E com relação à ciência e tecnologia militar e etc., foi pífio, só algumas substituições. E os quadros foram se degradando em função das aposentadorias e falecimentos, né? Tem cara que na ativa faleceu. Então, o quadro de pessoal da ciência e tecnologia se degenerou muito rapidamente, a ponto de que o INPE tem menos de 1/3 do que tinha há 10, 12 anos atrás. O CTA também. O CTA em 2007 tinha, em 1987, no seu auge, tinha 4.300 servidores. Hoje tem acho que 1.800. Não dá 1.800, deve ter 1.600 trabalhadores. Quer dizer, a iniciativa privada tem muito mais do que o governo. Não dá para relacionar um com o outro, porque a iniciativa privada, na iniciativa privada tem o pão, na iniciativa privada tem o automóvel, tem o cabeleireiro, que são setores que empregam. Mas, no serviço, e está havendo uma demissão violenta, continua a recessão no Brasil. Não adianta dizer que melhorou o emprego, melhorou porque ficou muito ruim. Nos últimos 2 anos, o nível de emprego do Brasil caiu violentamente. Já começou no governo Dilma, quando começaram aquele boicote em cima da mulher, dos bancos, classe patronal, procurando se proteger e se livrar de estoque, se livrar de trabalhador. Aí começou a demissão no governo dela. Claro, mas não foi por ação do governo, foi por uma ação planejada. Isso é claro, quem quiser ver, é só ver as ações que ela fez, que contra as ações que ela fez, as classes dominantes criaram essas ações que balançaram ela até derrubarem ela. Agora, mas no governo atual, os níveis foram arrasantes. E agora saiu o noticiário, recuperação do emprego. Parece que está tendo emprego, está subindo. Está subindo nada, está tendo uma pequena movimentação para recuperar
um pouquinho do que este governo, o governo Temer, rebentou com a política de austeridade, que diz que é para sanear as finanças. Finanças para quê? Para a saúde? Para a educação? Para a ciência e tecnologia? Não, é para pagar juros da dívida, que você falou muito bem. Pega mais de 50%. Vamos fazer uma auditoria da dívida pública. Esse é o momento. Os caras usaram títulos podres para pagar privatizações lá em 93, 90, e esses títulos estão tudo por aí rodando, gente. Vamos fazer uma auditoria, só ver o que sobrar de dívida vai ser 20% do que eles estão cobrando por aí. Agora, continuando, o Fernando Moraes falando de Brasil, o presidente Lula, ele teve o mandato de prisão expedido após condenação em segunda instância. 16 horas depois. Agora, outros 17 condenados em segunda instância pelo Lava Jato, o juiz Moro, ele não pediu a prisão. Então, a justiça não é para todos. Há uma grande diferença. Está aprovado. Por exemplo, o Eduardo Azeredo já está condenado em segunda instância, está recorrendo em liberdade. Eduardo Azeredo é do PSDB de Minas Gerais, foi governador, foi senador, político do PSDB. Então ele está protegido. Ele já foi condenado em segunda instância, mas ninguém mandou prender ele. Agora, no caso Lula, como eu falo, não é o caso Lula, é um projeto de volta ao poder da cúpula dominante. Porque se não prendem Lula, se não impedem ele ser candidato, ele se candidata e o povo brasileiro elege ele. Agora, como a cúpula dominante não quer que o governo seja feito pelo Lula, que seja do PT, ou seja, eles querem eles no poder, eles estão com esse projeto de prende Lula, de faz tudo isso. Agora, tem uma coisa que eu queria falar. Pois não. Duas ações que me chamaram muita atenção, e chamaram a atenção os colegas lá do fórum também. Teve uma manifestação do comandante do Exército Vilas Boas, que para mim e para outros colegas foi lamentável. A maneira com que ele colocou subliminarmente, não subliminarmente, indiretamente, com meias palavras, ele empurrava o Supremo, falava, olha, Supremo, abre o olho, olha o que vocês vão fazer, hein? Não vamos permitir a impunidade. Isso foi lamentável. Em contrapartida, o brigadeiro Nivaldo Rossato, que é o comandante da Aeronáutica, exatamente, fez um documento que, para mim, aquele documento é histórico para ficar agregado ao momento atual. O que mostra o espírito democrático e republicano da maioria dos militares. O comandante da Aeronáutica, Nivaldo Rossato, ele disse que os militares não devem impor sua vontade ao país. Então, a declaração anterior do participante do Vilas Boas, do Exército, era impondo uma vontade. Ele seria equivalente você estar falando com uma pessoa e, ao mesmo tempo, você pisca o olho. Você está falando uma coisa dura, ou está falando uma coisa muito bonita, e aí você pisca o olho. Fala assim, olha, estou de olho em você. Para mim foi esse o significado. Bom, no golpe de 64 houve a mesma coisa que está acontecendo hoje? Não, sim, esse golpe é recorrente. Porque no golpe de 64, o Jango, que era o presidente, foi deposto. Aí os partidos comunistas os partidos de esquerda, né, foram execrados. Né? Houve uma articulação entre a classe política, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, que depois foi cassado, e outros, junto com os militares. E os militares entraram com uma intenção. Eles não tinham intenção de tomar o poder e ficar lá ad infinito. Eles queriam tirar os comunistas, porque na doutrina militar, o comunista é algo ruim, etc. E tal. Engraçado que no governo Lula, no governo Dilma, eles foram, e no governo, o Jungmann, né? Os militares foram comandados no Ministério da Defesa por o caso do governo Lula, que era o Muri não, o outro.
Bom, não tenho lembrança, o mas ministro foi. da Defesa lá, colocado pelo Lula, era do Partido Comunista. E não houve encrenca, pelo contrário. O Genuíno, que é do PT, um partido progressista de esquerda, ele era assessor do Ministério da Defesa. Exatamente. E tratava bem. O Jungmann, que era do Partidão, o PCB, ele já foi do PCB, ele foi ministro da Defesa até pouco tempo atrás, no governo Temer. Então, os militares já não têm esse ranço de comunista e tal. Eles não querem o seguinte, não vem badernar, não venham invadir o tal do Brasil, porque se vir aí o bicho pega. Bom, Fernando se Moraes, mantém democrático. uma notícia relevante, nós já falamos da Mancha Verde, da Gaviões da Fiel, e nesse momento o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, está bloqueando diversas rodovias Brasil afora em manifestações contra o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi decretado pelo juiz Sérgio Moro. Pode-se criar um momento de estabilidade? Nós temos 1 minuto. Já está criado o momento a situação de instabilidade no país. Mas ela já foi criada lá atrás, quando começou o golpe em cima da Dilma. Muito bem planejado. Se agora houver uma intervenção militar, se houver uma intervenção das tropas da ONU, se houver o que for, isso já foi planejado pela cúpula dominante lá atrás. O que não pode para eles é Lula assumir, partidos progressistas, de esquerdas, que se preocupem com áreas sociais, que se preocupem com a classe trabalhadora, que se preocupem com educação, saúde, assumam o poder nesse país. Bom, porque é ruim para eles. Caro engenheiro, quero te agradecer pelas suas palavras. Começamos falando do seminário de Fórum de Ciência e Tecnologia que aconteceu em Belo Horizonte e também falando da situação atual do povo brasileiro com esse pedido de prisão, esse mandato de prisão contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nome da Rádio CT, quero te agradecer pelas palavras e pela entrevista também. Agradeço ao pessoal que nos assiste, ao pessoal que nos estimula, e queremos pedir o seguinte: vamos ter muita calma, muito bom senso, não entrar em disputas, em chamamentos para brigas, porque o momento não é esse. O momento é de ter calma, embora a situação esteja muito complicada e aqueles que têm a ideologia progressista como nós temos, devemos questionar e cobrar e tentar acalmar esse ódio que foi disseminado no povo brasileiro. Muito obrigado pela sua entrevista. Vice-presidente do SINDICT, o engenheiro Fernando Moraes Santos, tecnologista, foi o nosso entrevistado de hoje. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos hoje foi uma curva fora da linha. A competente jornalista Fernanda Soares. O diretor de comunicação é do matemático Acioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.